E aí pessoal, tudo bem? Professor Wendel falando aqui para a gente poder fazermos uma revisãozinha aqui das transformações de temperatura que nós utilizamos no primeiro ano. O que é que eu quero que vocês lembrem? Da formulazinha para conversão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então com essa fórmula tem como nós fazermos qualquer conversão, seja ela de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. O que diz na letra A? Ele quer que nós convertamos as temperaturas para Kelvin. Que temperaturas eu tenho? As temperaturas em Celsius, 20 graus, 100 graus e 60 graus Celsius. Substituindo na fórmula, nós vamos ter temperatura em Kelvin é igual, quanto é a temperatura em Celsius que ele deu? 20. Então você vai colocar 20 mais 273 da fórmula. Logo, a temperatura em Kelvin vai ser, quanto é 20 mais 273? Vai dar 293 graus, aliás, 293 Kelvin. Então fizemos aí a nossa primeira substituição, primeira transformação, beleza? Muito simples. Eu tenho a temperatura de 100 graus Celsius, então eu pego a temperatura em Kelvin é igual, quanto é a temperatura em graus Celsius que foi dada? 100 mais 273 da fórmula. Então 100 mais 273 vai dar 373 Kelvin. Note que Kelvin não tem esse símbolozinho de grau, é só o K mesmo de Kelvin. E aí nós encontramos a nossa segunda transformação. A nossa terceira transformação, eu vou transformar 60 graus Celsius para Kelvin, basta somar com 273. Então, quanto vai ser a minha temperatura em Kelvin? Vamos somar aqui, 273 mais 60, dá 3, dá 13, vai 1, 3, 333 Kelvin. E aí, com isso, nós fizemos a nossa questão de número 6, que foram uma das questões que mais os alunos aí no meu privado pediram para fazer, porque sentiram algumas dificuldades, ok? A fórmula que nós vamos utilizar para resolvermos a sétima questão é a mesma. Olha só, eu tenho a temperatura agora em Kelvin e ele quer que nós transformemos para Celsius. Então a minha temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Logo, nós teremos, quem foi a temperatura em Kelvin que ele deu? 200, igual temperatura em graus Celsius que nós vamos descobrir, mais 273. Se eu pegar 200, temperatura, esse 273 está no segundo membro, se eu voltar para o primeiro membro ele vem negativo, menos 273, igual a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Logo, nós teremos que a temperatura em graus Celsius vai ser igual. 200 menos 273 vai ser menos 73 graus Celsius. E aí, nós temos aí, fazendo aquele joguinho de sinal que vocês aprenderam lá na sexta série, no ensino fundamental, nós teremos a temperatura em graus Celsius negativa, menos 73. Já esse 150, nós vamos substituir no TK. Fica 150 é igual a temperatura em graus Celsius que eu quero, mais 273. 150, 273 está positivo, vem para cá negativo, 273 é igual a temperatura em graus Celsius. Então a minha temperatura em graus Celsius vai ser igual a quanto? 150 menos 273
Vamos fazer aqui do lado. 273, 150. Uma subtração. Dá 3, 2 e 1. 123. Positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque como eu estou fazendo uma subtração e o sinal maior é negativo, então fica menos 123 graus Celsius. E aí nós temos a segunda transformação de Kelvin para Celsius para a letra B. Também uma temperatura negativa. 400 Kelvin. 400, porque quem vem primeiro é a temperatura em Kelvin, igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então a nossa temperatura em graus Celsius será, vou jogar para lá, está positivo, vai negativo, 273, igual a temperatura em graus Celsius. Então a temperatura em graus Celsius será, aqui é muito simples, o sinal eu sei que vai ser positivo. Por quê? Porque o maior é 400, 400 é positivo. Então 273 para 400, falta aqui 27 mais 100, então fica 127 graus Celsius. Uma temperatura bastante elevada, evaporaria a água muito facilmente, né? Então nós temos aí a resolução da questão 6 e da questão 7, na qual a maioria de vocês teve dificuldade, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Grande abraço, estudem, e na quarta-feira nós resolveremos algumas outras questões e continuaremos o assunto. Um abraço.